Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro, a carta aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos já nos aproximando do final e vamos iniciar hoje nesse vídeo o capítulo 12, que traz algumas exortações a respeito da disciplina e de seus benefícios. Então começamos a falar sobre a disciplina. O autor então começa a falar sobre a correção. Isso vai até o verso 13 deste mesmo capítulo. Né? E ele diz que nós não estamos sozinhos nessa história. E, na verdade, todos esses heróis dos quais nós falamos e nós dissemos alguma coisa a respeito das suas vidas, relembrando as suas vidas, eles são agora espectadores. Mas não só espectador no sentido de ficar olhando as coisas acontecerem. Não, estes heróis, eles são testemunhas. Eles são testemunhas para inspirar, para encorajar. Eles são testemunhas para falar a respeito da fidelidade de Deus, porque nas suas vidas isto tudo aconteceu. Então ele passa a falar que as pessoas precisam se preparar antes de qualquer tipo de ação, de uma corrida ou de uma luta. Então o que ele está falando aqui é um simbolismo, é uma linguagem figurada que ele retira dos atletas. Quando os atletas, naquela época, os atletas gregos, né, que se davam aos esportes, eles se preparavam. Quando eles estavam em treinamento, eles usavam toda e qualquer forma para treinar os seus corpos. Então ele está usando esta mesma identidade, essa mesma figura de linguagem. Então ele fala que para quando nós estivermos para lutar, para confrontar os nossos inimigos, alguma dificuldade, as dificuldades da vida, nós precisamos estar preparados. Assim como um atleta se prepara para uma corrida, para uma luta. A luta do dia a dia, ela implica em preparo e nós precisamos estar preparados. E ele fala especificamente para deixarmos de lado, reconhecermos o pecado e deixarmos de lado o pecado. E é este pecado que rodeia, que corre em volta, diz ele, é que vai ser o nosso empecilho, que vai ser o nosso obstáculo, que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais dificuldades. Então é o pecado o principal obstáculo, o principal problema da nossa corrida espiritual, da nossa vida espiritual, do nosso crescimento espiritual, é o próprio pecado. É ele que se torna impedimento para que nós não nos desenvolvamos do jeito que a gente precisa se desenvolver. É o pecado que está ali impedindo isso tudo. Então ele exorta, ele chama atenção para que nós precisamos ficar atentos a este tipo de coisa. Ele diz que nós precisamos correr com perseverança. E correr com perseverança, amado, é correr deixando de lado todo o peso que é desnecessário. Quando nós estivermos na nossa vida espiritual, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, tem coisas das quais nós não precisamos. E nós precisamos aprender a largar o peso, o fardo, aquilo que não presta, né? Aquilo que
está exigindo mais esforço para a gente fazer a mesma coisa. Olha, é uma coisa que está atrapalhando. Então, ele diz, joga fora isso, lança fora o peso, o fardo que é desnecessário. Você não precisa disso. Então, essa é a primeira demonstração. E por falar em perseverança também, ele fala de que sem que nós tenhamos resolução, sem que nós tenhamos desejo, persistência, cuidado em seguir e treinar e cada vez crescer melhor, a gente não consegue ganhar absolutamente nada. As nossas lutas serão terríveis, as nossas lutas serão pesadas e a nossa corrida não vai dar em nada. Então, o que ele está falando aqui é que nós devemos ter persistência, nós devemos ter preparo, uma corrida firme até o fim, enfrentando as dificuldades e largando mão de tudo que possa nos atrapalhar. Né? A corrida para eles naquela época era uma prova rigorosa, era de resistência, ou seja, não era uma coisa que em 2, 3 minutos já acabava. Não, era a corrida dos gregos naquela época, era uma corrida bastante longa. Então ele está fazendo esta comparação com a nossa vida espiritual, as nossas batalhas, que às vezes são longas. Né? E a corrida é aquela que se coloca para nós. Nós não podemos escolher, essa corrida eu vou correr, esta luta eu vou lutar, aquela luta eu não vou lutar. Na nossa vida espiritual, a gente não pode escolher muito isso. Nós não temos muito como escolher as lutas. Nós vamos ter que nos prepararmos, estarmos preparados e perseverantes para ganhar, né, a disputa, a luta, aquilo que nós temos que enfrentar. Por isso, ele diz que todo atleta tem que ter disciplina. Assim como todo cristão tem que ter disciplina, assim como toda pessoa tem que ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina para que a gente possa chegar até o alvo, até o fim. E ele lembra que precisa olhar firmemente para Jesus, diz o texto, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, então, está dizendo o seguinte, quando eu estou correndo, quando eu estou lutando, eu preciso olhar para o alvo, eu preciso olhar para o meu objetivo, eu preciso olhar para aquilo que está na reta final, na meta final. Né? Eu preciso olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Então aqui Jesus é descrito como sendo essa expressão de fé, para resumir toda a totalidade, né, a posição cristã que é posta em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. E por que disso? Ele diz que ele enfrentou a cruz. O sofrimento de Jesus estava na cruz, estava focalizado na cruz. E nós devemos focalizar também na cruz, porque a cruz é o caminho da nossa salvação. A cruz é o caminho da nossa libertação. Lembrem-se das cartas de Paulo. Paulo falava isso. Paulo dizia que todas as nossas bênçãos, elas passam pelo sofrimento da cruz. Porque foi ali que o Senhor ganhou para nós a liberdade, a salvação, a redenção, todos os benefícios, tudo que é de bom nós ganhamos lá naquele caminho da cruz. Portanto, a paixão é uma parte do caminho que nos leva ao trono. Por isso que todas as vezes que a palavra fala de cruz,
logo em seguida ela fala de glorificação. Porque não há glorificação sem passar pela cruz. A cruz está ligada à glorificação. Só existe glorificação, só existe salvação, só existe os benefícios porque nós passamos, né, a considerar a cruz. A cruz é o caminho para tudo isso. E nós precisamos levar em consideração que se a nossa vida está difícil, se a nossa vida tem os percalços, tem os cuidados todos, as lutas, os problemas todos, significa dizer que os leitores também devem ser exortados a pesar exatamente essa perseverança de Cristo. E aí, nesta ideia de olhar para Cristo, de olhar pelo que ele passou, ele fala em suportou, né? Ele diz, considera aquele que suportou essa oposição. Então, quando nós olhamos tudo aquilo que Jesus passou, nós vemos que na nossa vida eu tenho esperança, eu tenho perseverança, eu tenho razão para crer que eu também posso passar por todas essas dificuldades, porque aquele que é o autor, o consolidador da minha fé, ele passou por tudo isso e ele está do meu lado. Então, aquilo que ele fez tem uma relevância não só naquele momento, tem uma relevância em todo o tempo. Né? E aí ele diz, e tem que considerar isso, aquele que suportou tudo isso, para que você não se canse. Veja, persevere, porque ele é o autor da fé, é ele que vai me guiar, é ele que vai me sustentar. E aí eu posso lutar contra o pecado, lutar contra as adversidades, contra os problemas, contra tudo que é colocado contra mim, porque é colocado, né? Assim como foi colocado contra Cristo, como Cristo teve que suportar tudo isso, nós também vamos suportar parte disso tudo, parte desta luta, né? E por isso a gente tem que ter perseverança, resistência àquilo pela qual nós vamos passar. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, né? Considerai aquele que suportou, para que não vos canseis desfalecendo vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E essa frase, alguns autores, alguns estudiosos, eles imaginam que possa se referir a martírio, aqueles que foram martirizados em nome da sua fé, né? Eles acabaram sofrendo martírio, ou pode ser também no sentido figurado de que eu tenho que segurar, eu tenho que suportar, no sentido de ir até o máximo, ir até onde eu aguentar. Ou seja, a resistência não foi ainda até um ponto de derramamento de sangue verdadeiro, sangue mesmo, ou um ponto onde não dá mais para resistir. E aí ele ele dá uma pergunta, ele faz uma pergunta que é uma pergunta retórica. Pergunta retórica, nós já dissemos isso, vamos repetir. Pergunta retórica é aquela que se faz, mas eu não espero que as pessoas respondam. Eu espero que as pessoas pensem na resposta. E ele diz, vocês já se esqueceram da exortação? A palavra está me trazendo isso. A Escritura traz um encorajamento para nós. Uma das funções da Escritura é exatamente isso. Colocar em prática as admoestações, os ensinamentos, os mandamentos. E ele fala, né, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Esta é uma citação de Provérbios 3, 11 e 12.
né? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, essa é uma citação de Provérbios. Então, até na Bíblia, em outras passagens, o Senhor nos coloca algumas admoestações, algumas exortações, para que nós pensemos que esta disciplina, ela não é em vão, é uma disciplina que é dada por quem nos ama. Né? E então ele começa a fazer essa ligação entre disciplina e amor. O castigo aqui não é um espancamento, é um castigo daquele que ama, que quer o bem e, portanto, é um castigo de correção. Disciplina aqui é uma correção, é um benefício. É aquilo que Deus está colocando para nós para corrigir o nosso trajeto, para corrigir o nosso comportamento, para corrigir o nosso andar. E, portanto, Deus não hesita em corrigir. Aliás, a disciplina, a correção é daqueles que são verdadeiros pais. Então, o propósito da disciplina é exatamente esse relacionamento, porque existe esse relacionamento, né? Existe uma ligação entre o Senhor e nós, assim como existe uma ligação entre um pai e um filho. Um pai vai disciplinar o filho, vai corrigir o filho, vai dizer: não, filho, não é assim, é do outro jeito, não faça isso, faça diferente. Então ele vai corrigir, ele vai disciplinar, dar as regras, dar os mandamentos, dar aquilo que é o melhor caminho, porque existe aí sabedoria e existe aí santidade. Então, é claro que um pai terrestre, ele não tem a sua capacidade tal qual a capacidade de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Deus é soberano. Então essa comparação entre um pai terrestre e um pai celeste, claro que um pai celeste, que é o nosso Deus, ele tem muito mais capacidade para nos corrigir, para nos levar ao bom caminho. Até porque um pai terrestre é humano e os humanos também erram, também precisam de correção. Então, o filho que escapa da disciplina, o filho que não quer ser disciplinado, está perdendo a filiação, está perdendo o que há de melhor em ser filhos. Né? Se estáis sem disciplina, diz a palavra do Senhor, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, porque você se nega à disciplina, portanto, não é um filho. Os filhos verdadeiros, portanto, eles se submetem à disciplina. Caso contrário, eles são bastardos, como a gente viu agora. Então, entre essa disciplina terrestre e a celeste, existe diferença? Sim, porque os pais segundo a carne, né, eles nos corrigem e nós respeitamos isso. Nós temos vários exemplos da palavra onde o pai não ensinou, não corrigiu o seu filho e o resultado não foi bom. Lembrem-se lá em Juízes, né, final de Juízes, começo de Samuel, mais especificamente quando Samuel foi levado para ser criado no tabernáculo junto com Eli. Lembrem-se dos filhos dele. E o Senhor repreendeu ele, dizendo: olha, você não ensinou, você preferiu os seus filhos do que a disciplina. Então, existe consequência? Existe consequência. Davi não disciplinou os seus filhos quando eles fizeram coisas erradas. Né? O estupro, por exemplo, de uma das suas filhas,
por um dos seus irmãos. Quer dizer, tudo isso levou a consequências que depois chegaram até a morte, né? Porque o irmão mata irmão, irmão se rebela, ou seja, a situação sai do controle. Então a disciplina, ela é importante, sim. A ausência de disciplina reflete a categoria da pessoa, né? A verdadeira filiação é aquela que envolve responsabilidade em ensinar, em ser preparado, em ter disciplina. E se centraliza nesse respeito que os pais recebem dos filhos. E aí os filhos têm mais esta estima pelos pais quando eles usam da disciplina, da autoridade da maneira certa para guiar, treinar, enfim. E isso vai nos levar para um plano espiritual ainda maior. Né? Ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual está em exatamente recebermos disciplina e correção. E isso é essencial para uma vida verdadeira. Né? E a autoridade dos pais aqui, ela é um símbolo da autoridade de Deus nas nossas vidas. Então, assim como os nossos pais terrestres fazem, o pai espiritual também faz. E Deus é o pai da nossa vida espiritual, portanto, ele é que vai nos disciplinar. O alvo, portanto, é o quê? Para que nós queremos disciplina? Para que nós queremos correção? Para participarmos da santidade de Deus. É esta comunhão com Deus. E o resultado disso tudo é frutificação. E a palavra fala em fruto pacífico da justiça. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, que por ela tem sido exercitado, é o que diz no verso 11. Portanto, levantai as mãos, diz o autor da carta, né? E os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, ou seja, vá atrás da disciplina. Né? A verdadeira paz é aquela que existe com justiça. Não existe paz sem justiça. A paz vem da justiça. Quando o homem fica de bem com Deus, seu coração tem paz, né? Para que não se desvie, antes seja curado. É assim a palavra de Deus. Amém, amados? Bons estudos.